Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a vida da igreja tem o seu ritmo marcado pela liturgia. Nós aprendemos desde muito tempo na igreja que a lei da oração é também a lei da fé. Quando você participa da Santa Missa ou da celebração dos outros sacramentos, você está professando a sua fé. As orações que se rezam na igreja devem ser marcadas pela fidelidade. Se você toma um missal romano, onde estão as orações oficiais da igreja, tenha a certeza de que aquelas orações ali passaram por um crivo muito exigente. Eu tenho a graça de fazer parte da comissão que está trabalhando na nova tradução do missal romano. Você não imagina o trabalho que nos dá cotejar o texto latino com o texto em português, com um cuidado imenso para que nenhuma frase traga consigo um erro com relação à fé. É a seriedade da igreja. Numa das reuniões de trabalho, um bispo disse assim: se as pessoas prestassem atenção com quanta dedicação e seriedade a igreja elabora, revê, trabalha essas orações, ninguém inventaria de fazer coisas fora de propósito dentro de uma celebração eucarística. Pensemos, por exemplo, na oração eucarística. O sacerdote não pode inventar as coisas por sua conta. Cada uma dessas orações foi estudada, preparada, revista, com seriedade, para que você não coloque na oração oficial da igreja elementos que não correspondam à fé que nós professamos. Pensem, por exemplo, as normas da igreja. Nessa semana, saiu uma orientação muito séria a respeito da cremação dos corpos das pessoas. Neste documento da Santa Sé, está escrito que se uma pessoa pede ou a família pede para se fazer a cremação, não existe uma proibição. Porque o corpo consumido pelo fogo ou o corpo consumido pelo tempo numa sepultura, isso aqui não compromete a nossa fé na ressurreição, porque a alma não morre, ela se apresenta diante de Deus. Mas a igreja alerta para uma coisa: criou-se por aí um costume muito estranho. Alguém quer que as suas cinzas sejam espalhadas a partir de um avião, porque tem que se identificar de novo com a natureza, ou tem que julgar no mar, ou tem que julgar nas plantas, dizendo assim que agora eu volto à natureza. Que conversa estranha. A orientação da igreja é esta: as cinzas devem ser colocadas no lugar sagrado. Achei muito estranho, porque num próprio noticiário estava explicado exatamente que muitas pessoas pegam as cinzas e vão transformar em objetos, até em objetos de adorno, em joias. A igreja diz: olha, nós não voltamos à natureza porque nós fomos criados como seres únicos, criados por Deus. A minha individualidade, a minha pessoa, quando morre este corpo, e este corpo é colocado na sepultura, ou então esse corpo é cremado, o meu ser, o meu eu, a minha alma, eu me apresento imediatamente diante de Deus. No fim dos tempos, Deus vai me dar um corpo glorioso, que não é igualzinho a este corpo, mas sou eu. Na hora da ressurreição dos mortos, não vai haver uma briga, parece até jocoso dizer isso, não vai haver uma briga, larga essa perna, esse braço, não.
Deus vai nos dar um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Jesus depois da sua ressurreição. Mas serei eu mesmo o verei e não outro, diz o livro de Jó. Em minha própria carne eu verei a Deus. Deus é todo poderoso e Ele dará esse corpo glorioso a cada um de nós da forma própria que só Ele tem o conhecimento. É assim que nós nos colocamos diante de nosso Senhor e, portanto, não façamos gestos ou não utilizemos palavras que não correspondem à doutrina da igreja. Senão, você se esquece de que aquela pessoa que morreu é pessoa com dignidade humana que ninguém pode tirar. Oração, vida, doutrina, a norma da fé, tudo isso corresponde a uma unidade, a uma coisa única, a uma coerência da vida da igreja. E é muito importante que tomemos consciência disso. Mas por falar em lei da oração e lei da vida e lei da fé, ontem eu presidi a Santa Missa de dedicação do altar novo da paróquia de São Lucas Evangelista no Guajará. Coloquei no altar a relíquia da Beata Helena Guerra, uma religiosa do final do século XIX, que teve muito contato com o Papa Leão XIII. Por insistência dela é que se começou a fazer a novena de Pentecostes, e por insistência dela e do Papa Leão XIII é que se espalhou no mundo inteiro a oração ao Espírito Santo, que nós conhecemos tanto: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e daí por diante. Então, neste altar, aí na paróquia São Lucas Evangelista, temos uma relíquia da Beata Helena Guerra, cuja canonização está para ser estabelecida no calendário da igreja. Existe uma prece de dedicação do altar e de uma igreja. Vejam como a doutrina fica clara na oração da igreja, só para a gente entender como essas coisas estão próximas. O bispo, quando faz a dedicação de uma igreja, de um altar, diz assim: Deus santificador e guia da vossa igreja, com festivo precônio é-nos grato celebrar vosso nome, porque hoje o povo fiel, com rito solene, deseja consagrar-vos para sempre esta casa de oração, onde venha vos adorar, instruir-se pela palavra, alimentar-se nos sacramentos. É para isso que existe o templo. Este templo, continua a oração da igreja, olha a doutrina aparecendo aqui, é sombra do mistério da igreja, que Cristo santificou com seu sangue, para trazê-la a si qual esposa gloriosa, virgem deslumbrante pela integridade da fé, mãe fecunda pela virtude do Espírito. A igreja é esposa de Cristo, virgem pela integridade da fé e é mãe fecunda pela ação do Espírito Santo. A explicação do que é a igreja. Agora, algumas características da igreja. Igreja santa, depois igreja feliz, depois igreja sublime. Igreja santa, vinha eleita do Senhor, cujos ramos cobrem o mundo inteiro, e os seus sarmentos, sustentados pelo lenho, com leveza elevam até o reino dos céus. A igreja é santa, marcada por Deus. Igreja feliz, tabernáculo de Deus com os homens, templo santo que se constrói com pedras vivas, firme sobre o fundamento dos apóstolos, com Cristo Jesus, sua grande pedra angular. Quer saber o que é igreja? Tome essas orações e você vai perceber. Não é uma invenção, não é a criação de uma associação. A igreja é de instituição divina. Continua a oração. Igreja feliz, tabernáculo de Deus com os homens. Templo santo que se constrói com pedras vivas, firme sobre o fundamento dos apóstolos, com Cristo Jesus, sua grande pedra angular. Igreja sublime, construída no cimo do monte, visível a todos e a todos radiosa,
onde refúgio perene a lâmpada do Cordeiro e delicioso ressoa o cântico dos eleitos. E aí vem o pedido: suplicantes vos rogamos, dignai-vos inundar esta igreja e este altar. Eu fiz a dedicação do altar ontem, com santidade celeste. Que sejam sempre lugar santo, mesa perenemente preparada para o sacrifício de Cristo. Veja os pedidos que nós fazemos quando assim a igreja reza. Aqui, as ondas da graça divina sepultem os delitos, para que vossos filhos, ó Pai, mortos para o pecado, renasçam para a vida eterna. Aqui, ao redor da mesa do altar, celebrem vossos fiéis o memorial da Páscoa e se alimentem no banquete da palavra e do corpo de Cristo. Aqui, com jubilosa oração de louvor, ressoe a voz dos homens unida aos coros dos anjos. E suba até vós a prece incessante pela salvação do mundo. No final, outra finalidade da vida da igreja, importantíssima. Aqui, na igreja que é dedicada ao louvor de Deus, aqui os pobres encontrem misericórdia e todos os homens se revistam da dignidade de vossos filhos, até que exultantes cheguem à Jerusalém celeste. Querido irmão, querida irmã, eu penso que todos nós podemos aprender mais e aprender melhor quando, ao participarmos das orações da igreja, estivermos atentos, porque ali está a doutrina correta, ali está a explicação do que nós acreditamos. Nós não inventamos a nossa fé, nós aderimos a esta fé conduzidos pela ação do Espírito Santo. Por favor, deem graças a Deus comigo por nós sermos filhos da igreja, sermos irmãos e irmãs nesta mesma igreja. Permaneça conosco, querido irmão, querida irmã, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, minha saudação com muito carinho à paróquia de São Judas Tadeu, que faz nesses dias a sua festividade. Nesta quinta-feira eu tenho a alegria de celebrar a Santa Missa com os sacramentos da iniciação cristã, o batismo, a crisma, a primeira Eucaristia na paróquia de São Judas Tadeu. Um grande abraço a todos os paroquianos, ao Padre Rafael, ao Padre Sebastião Antero, a todos que vivem essa alegria da festa do padroeiro. E a primeira pergunta que eu procuro responder hoje justamente diz respeito aos sacramentos do batismo, Eucaristia e crisma, e é feita por Andréia Sampaio, aqui de Belém. Qual a idade certa? A igreja diz que nós devemos levar as crianças que nasceram para o sacramento do batismo. A criança é batizada na fé dos pais e padrinhos. Portanto, logo que a criança nasce, é um costume muito antigo e importante na igreja e em outras igrejas também, não só na igreja católica, que a criança seja batizada quando criança, quando pequena. Circunstâncias podem acontecer das pessoas serem batizadas depois, mais tardiamente, ou na infância, adolescência, juventude, ou vida adulta. A pessoa que é batizada como jovem ou como adulto recebe os 3 sacramentos: batismo, crisma, primeira Eucaristia, numa mesma celebração. Quem for à igreja de São Judas Tadeu hoje acompanhará o batismo, a crisma e a primeira Eucaristia de pessoas preparadas nesta paróquia. Ah, mas a crisma não é a confirmação do batismo? Cuidado com isso. A crisma é uma nova graça, é uma nova força. Se alguém dissesse assim, como eu fui batizado pequeno, eu tenho que confirmar o meu batismo. Não é isso não. Quem dá uma nova graça para a nossa fraqueza é o próprio Senhor, no novo sacramento, que é o sacramento de apóstolos. O sacramento da crisma
Normalmente ele é dado nessa passagem de início de adolescência, 14, 15 anos. E a primeira comunhão? Nós estamos na nossa arquidiocese procurando antecipar a idade da primeira comunhão para valorizar o período de maior abertura para Deus. O que eu consideraria excelente? Uma catequese de iniciação, bem de crianças pequenas, nessa linha de iniciação cristã. Depois a catequese ligada à primeira Eucaristia, de tal forma que a primeira comunhão acontecesse por volta dos 8 anos. Não deixasse a primeira comunhão para 10, 11 anos, depois que tanta coisa atrapalhada entrou na cabeça da criança. E depois, feita a primeira comunhão, se faz o aprofundamento da fé até chegar ao sacramento da confirmação. Portanto, esse é um cenário ideal, nem sempre é dessa forma. Mas as paróquias já sabem que estão trabalhando para que essa catequese de iniciação cristã, pouco a pouco, cresça e se aprofunde em nossas comunidades e em nossas paróquias. Márcia Cristina Alencar não mandou uma pergunta, mas uma verdadeira homenagem, disse assim: lamento muito o falecimento do padre Jaime Sidônio, um grande sacerdote. Muito obrigado pela sua manifestação de solidariedade. Nós também lamentamos e estamos procurando agora as soluções para cobrir os vários encargos que padre Jaime Sidônio tinha em nossa arquidiocese. Luzia Pereira Aguiar. No mês de novembro comemoraremos o Dia de Finados. Como crer na vida eterna? Basta ler o Evangelho, não é? Jesus fala inúmeras vezes da vida eterna. Se eu acredito em Jesus, ele promete: na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar um lugar. A morte não tem a última palavra. Eu acredito na vida eterna porque Jesus me falou, não por qualquer outro motivo que possa existir. Eu acredito na vida eterna porque a palavra do Senhor me proclama que eu terei essa vida permanente junto de Deus. São Paulo diz assim: bem que eu gostaria de ir para ficar junto com Deus, mas se for para a utilidade, eu permaneço aqui nessa terra. Portanto, nós acreditamos na vida eterna porque acreditamos em Jesus e Ele nos promete esta vida que não tem fim. Então, nós professamos a fé na vida eterna. Tarcísio Catanhede, de Belém. Como a Igreja de Belém vê as religiões africanas? Com muito respeito. Existe um princípio fundamental de liberdade religiosa. Se a pessoa é cristã católica ou é cristã de outra igreja, se a pessoa é de uma igreja ou de uma religião de corte oriental, como budistas, como muçulmanos, etc., todas essas possibilidades de profissão de fé são importantes e a igreja aprendeu a respeitar a liberdade religiosa. O mesmo podemos dizer das práticas religiosas que têm matriz africana. Não podemos tratar com preconceito, com desrespeito. Todas as vezes que eu encontro pessoas que professam estas religiões, eu as trato com muito carinho. Temos diálogo, temos conversa, temos um relacionamento importante, digo de novo, respeitoso com todas essas pessoas. Uma coisa nós precisaríamos aprender, nós todos. Sabe o que cria confusão? Uma coisa chamada sincretismo, misturar. Então você vive uma coisa de uma religião africana, vive uma outra coisa da igreja católica, uma outra coisa de igreja evangélica, mistura com o espiritismo, daí por diante. Uma salada terrível. Eu posso dialogar com todos, com o muçulmano, com o budista, com o espírita, com o evangélico de qualquer igreja, com as religiões africanas, eu posso dialogar com todo mundo. Mas seria muito importante que cada um tivesse a própria identidade e convicções bem formadas a respeito daquela fé que essa pessoa efetivamente professa. Marcélia Campos, de Belém.
Quantos anos de estudo são necessários para se tornar sacerdote? Existe um acompanhamento? Existe uma pastoral que identifica as vocações? Na Arquidiocese de Belém, a quem procurar? É claro, existe o serviço de animação vocacional. Nesses dias, depois de uma série de encontros específicos para preparar a entrada no seminário, o Padre Lindomar, no Seminário Propedêutico Dom Tadeu Prost, está recebendo cada semana algum dos candidatos que passam um período ali de convivência, além de participarem dos encontros. Então, a pessoa interessada pode entrar em contato com a Cúria Metropolitana, 3215-7001, repito, 3215-7001, a fim de que o número próprio do serviço de animação vocacional, cujo coordenador é o Padre Lindomar, possa ser dado à pessoa interessada. E aí a gente pede o quê? Um tempo de acompanhamento, de discernimento, através do serviço de animação vocacional, da pastoral vocacional da nossa Arquidiocese de Belém. Existe um serviço da Igreja para acolhimento de vítimas de preconceitos, homossexuais, negros, entre outros. Samara, vamos fazer uma distinção. Ser branco ou negro, pardo ou de qualquer raça, não diminui nada daquilo que a pessoa é como humanidade. Nós somos todos irmãos e precisamos superar qualquer preconceito que exista entre as pessoas. Nós temos todo o serviço da caridade, temos a vida das comunidades, nas quais as diversas raças, as diversas etnias são plenamente acolhidas e são plenamente valorizadas. Nenhum preconceito encontre guarida no coração de cada cristão católico. Nenhuma paróquia faça discriminação entre as pessoas. Antes, valorize cada pessoa com a sua realidade, com os dons que essa pessoa possui. E é tão importante que nós tomemos consciência dessas realidades. Você utilizou também na sua pergunta a expressão homossexuais. O Catecismo da Igreja Católica diz que nós não podemos discriminar uma pessoa pelo fato dela ser homossexual. Continua o Catecismo da Igreja, como eu já expliquei em outras oportunidades, dizendo que o homossexual não pode ser discriminado. Inclusive diz assim, ele pode ser santo, ser santa, se ele viver na castidade. Da mesma maneira que o heterossexual, para ser santo, tem que viver na castidade. A castidade do heterossexual casado é a vida conjugal. O heterossexual que não é casado é viver na castidade mesmo, né? Na renúncia à prática das relações sexuais. O que? Alguém vai perguntar. É sim, a orientação da igreja é isso. O senhor vai nos desculpar porque o pessoal não pratica assim. Pois é, e os frutos estão aí. E são terríveis. As consequências são muito graves na sociedade. Qualquer pessoa homossexual, o homossexual masculino, ou a pessoa que é lésbica, quantas dessas pessoas têm diálogo conosco? E eu atendo essas pessoas com muito respeito, com muita dignidade. E procuro ajudar essas pessoas, sem julgá-las, a fazerem um caminho de vida cristã. Uma opção pela estrada de vivência do Evangelho. E é interessante como as pessoas caminham para se santificar. Não existe um serviço organizado para isso, mas existe a prática da caridade e do acompanhamento pastoral da parte da Igreja Católica em nossa arquidiocese. Caríssimo irmão, caríssima irmã, assim nós vamos aprendendo juntos. Graças a Deus, as pessoas estão mandando muitas perguntas, utilizando o WhatsApp, e é muito bom que seja assim, além das possibilidades de gravação quando as nossas equipes estão nas paróquias. Desejo que a bênção de Deus acompanhe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.